Saudações de luz, meus amados. Namastê. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade da Alquimia Maior, o seu caminho para a nova espiritualidade. Eu sou Beatriz e te convido a esse bate-papo comigo hoje, vibrando alto. Vem! Então, gente, o bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre ser coerentes nesse caminho aí de despertar interior, expansão da consciência e ascensão. A gente é convidado a ter coerência, e a coerência, ela é sim um alinhamento. Do que eu tô falando, né? Quando a gente começa a estudar aqui na Alquimia Maior, a gente vai se alinhando com a nossa alma, vai alinhando aí o nosso ego com a nossa alma, vai se harmonizando. Só que esse alinhamento, ele também tem que corresponder nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo, no nosso dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, um exemplo, né? Eu gostava, numa época aí da minha vida, assistir séries de assombrações. Eu gostava de ver aquilo por conta das atividades paranormais que tinha ali, e como a pessoa contratava profissionais para detectarem ali, né, atividade paranormal, e como que conseguia se desvencilhar de tudo aquilo. Então, aquilo me causava um pouco de medo, óbvio, mas eu gostava de assistir esse tipo de coisa. E é interessante que filme de terror eu nunca gostei de assistir. Já assisti quando era criança e nunca mais assisti na minha vida, não gosto. Mas eu tinha sempre assim aquela curiosidade por fenômenos paranormais, e sempre que eu via, né, na TV um programa assim, e eu gostava de assistir. Só que o que acontece é que quando a gente começa a se alinhar, a se harmonizar e elevar nossa frequência, esse tipo de atitude, esse tipo de ligação não nos cabe mais. Então é importante a gente ver no que ainda está escolhendo se ligar, porque não tem coerência, não tem compatibilidade, entende? Então, o que acontece é que se a gente começar a estudar na Alquimia Maior e não se desligar de coisas que já passou da hora da gente deixar para lá, deixar embora, a gente vai continuar dizendo um sim para o universo, que é aquilo que a gente quer para nossa vida, e vai haver conflitos, né? A gente vai viver sim conflitos. Então, eu te convido para analisar a tua vida, porque a gente nesse caminho começa a perceber que tudo lá fora é uma grande ilusão. A mídia faz tudo para nos chamar a atenção, né? A política, todo o sistema aqui da Matrix, da Terra, ele é todo formatado para nos chamar a atenção, colocar medo, né, despertar aquele ego curioso dentro de nós, que não pode ficar sem aquela notícia, que não pode ficar sem saber das coisas, que tem que estar bem informado, ele nos diz. E esse bem informado está conectado, né, já acorda de manhã, já liga noticiário e vai deixando, né, aquilo entrar na gente, né, vai deixando aquilo entrar, aquelas informações, e essa coisa ruim, e essa coisa ruim. E tudo que a gente dá atenção, se você observar, cresce, né? E é escalar. Então, se a gente chegou até aqui, é porque a gente tem condições de dar um salto na nossa vida, de dizer sim para o que nos afirma e não para o que nos nega. Então eu vi que eu estava sendo convidada, que esse tipo de programa que eu gostava de assistir não tinha mais espaço na minha vida,
porque aquilo ali era algo negativo, porque aquilo ali baixava a minha vibração. Então, eu vim aqui também para o Canadá já com propósito, quando eu saí do Brasil, que aqui eu não queria saber de política, eu não queria saber de tão, assim, que eu tava com todas as coisas na política que aconteciam no Brasil. E vejam, estou 8 anos aqui com meu esposo Adriano e praticamente nada mudou. E aqui foi muito libertador. Eu vi que tudo isso é ilusão. O real é afirmar o meu espírito em mim. E eu vi que realmente, quando a gente afirma o nosso espírito e a gente vai se alinhando e vai deixando para trás coisas que não nos servem mais, os nossos caminhos vão se abrindo. O fluxo da abundância, da prosperidade infinita, da independência financeira, da beleza, do amor, da alegria, do contentamento. E eu fui percebendo que a gente começa a viver num reino paralelo. Sim, num reino paralelo. Porque a gente começa a frequenciar, vibrar tão alto que o que está lá fora, nos jornais, nos noticiários, na TV, não tem a menor importância. Ah, Beatriz, mas tu não assiste televisão? Sim, eu assisto. E eu gosto. Eu nunca pensei que eu fosse ter televisão no quarto. E hoje eu adoro, sabe por quê? Eu coloco em programas de casas lindas. Eu escolho o que eu quero assistir. Então eu coloco, eu vou passear lá pro Gramado, Canela, assistir o Natal Luz, que eu amo, né? Lá de Gramado de Canela, no Rio Grande do Sul. Eu vou pra Itália, nos programas lindos, que uma galera às vezes compartilha na internet, no YouTube, na Itália, em Capri, em Positano, vários lugares bonitos aí pelo mundo, na Tailândia, Irlanda, jardins incríveis. Eu gosto de assistir uns programas assim, que a pessoa vai caminhando por dentro de florestas incríveis, entende? É só a câmera que vai caminhando, adentrando nas florestas. Então parece, só que tu não vê a pessoa, entende? Então é como se tu mesmo estivesse ali trilhando. E eu escolho me conectar nisso. Então isso que é o verdadeiro domínio e poder. Aqui na Matrix, tudo é um jogo de domínio e poder. Tudo que é a nossa atenção, porque quando a gente dá a nossa atenção, aquela coisa lá, ela rouba a nossa energia. A vida funciona assim. Então, estar no verdadeiro poder é quando você conscientemente escolhe o que é melhor para si. Então, quando eu escolho ligar a televisão, eu escolho ligar em coisas que me elevem a frequência. Só que quando eu coloco em coisas bonitas, aquilo não vai fazer por mim. Então eu começo a provocar essa alegria, esse contentamento em mim. Eu fico falando, nossa, essas casas lindas, é muito eu, casas no lago, é muito eu, né? Conhecer essas florestas incríveis ao redor do mundo, é muito eu. E eu vou vibrando na alegria, na gratidão e vou falando, integra, grande espírito, integra, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero, viajar, conhecer lugares lindos, incríveis, lugares surreais. Então, a vida da gente começa a mudar, porque a gente passa a vibrar o tempo todo para o universo na frequência da sua alma, que são coisas que você realmente gosta, coisas que realmente te expandem, que te afirmam. Então é importante saber realmente o que você gosta, porque o que você gosta, tua alma também gosta em você, sabe? Aquilo lá dentro que você fala assim, nossa, isso é tão eu. Como eu gostaria de viajar pelo mundo, isso é muito eu, viajar pelo mundo, conhecer lugares
incríveis, culturas diferentes. Seja lá qual for o desejo mais sagrado aí do teu coração, vai por aí, siga ele, sabe? Então, eu vejo, assim, ter conflitos na vida, as pessoas que querem estar nesse projeto do Bem-Amado Stratos Ferran, mas não entenderam que tem coisas que elas têm que abrir mão, já passou da hora de dizer não. Então, eu percebo pessoas que ainda querem estar muito ativas na política, mas não na alma, na cabeça, no ego, que quer lá confrontar os outros, dizer o que é certo, o que é errado, que o outro é isso, pouco aquilo, muito aquilo, sabe? Começa a entrar na do ego. Ainda não percebeu que isso é um jogo do ego desalinhado, que quer nos levar para a antimatéria, que quer nos afastar da nossa alma. Então, esse caminhar, ele fica ainda turbulento, ele fica ainda com dor, ele não fica fácil como deveria ser na paz, porque a pessoa ainda se liga com coisas que não traz paz, que não vibra na ressonância harmônica da sua alma. E eu não entendo, sabe? Porque o que é ruim é ruim. O que é bom é bom. Então veja aí se não tem uma autossabotagem. Por que você acha que não pode ficar sem política, sem assistir política, sem ir lá em grupos de política e ficar compartilhando isso nas suas redes sociais e confrontando pessoas e batendo boca? Porque nisso tudo tem que se entender que a gente vai dizendo sim, a gente vai se envolvendo, a gente vai misturando energias, a gente vai trazendo energia desse tipo de egrégora para nossa vida e vai entrando aí num entrelaçamento quântico que não é legal, que não é importante para sua vida, sabia? Não é importante. Se você se der a chance e dizer não para filmes de terror, para polaridade negativa na sua vida, para política, para questões de crueldade, né? Tem pessoas que acham que ficar compartilhando animais que sofrem maus tratos na internet é legal. Não é legal. Não é. Aquilo não vibra alto. Aquilo não vibra alto. Então, o ego, ele nos convence. E a gente vai ficando com pena, porque pode ver, quando você olha animais abandonados, maltratados, a energia que você vai para aquilo é de pena, é de dó. E isso é vibrar baixo. Isso não te eleva. Na verdade, isso não acrescenta nada na sua vida. Entendeu? Você pode muito bem viver a tua vida sem olhar para esse tipo de coisa. Porque eu te garanto que se você seguisse o caminho da sua alma, vibrasse alto, se conectasse só em coisas positivas, coisas boas que te elevem, aí sim você estaria ajudando o mundo. Mas o que acontece é que aqui na Matrix, o sistema todo da Matrix sabe que quando uma pessoa dá atenção para algo negativo, algo triste, ela se liga, a energia dela vai para aquilo. E daí ela acha que se compartilhar aquilo vai ajudar as pessoas a ter consciência a não fazer aquilo. Mas na verdade isso não é real.
Outras pessoas se ligam e entram nesse ciclo de ter pena e acham que estão ajudando e vão compartilhando e a coisa não para de crescer. E você vai se misturando energeticamente com esse tipo de situação. Você também vai dizendo sim para esse tipo de coisa na sua vida. Você tá dizendo sim pro sofrimento, para maus tratos. Então é bem interessante a gente aprender como a vida funciona, na verdade, nas camadas mais profundas do ser. Se você se importa com o planeta, com a humanidade, com os animais, saiba que você vai ajudar muito, desconectando de tudo que traz dor, sofrimento e baixa sua vibração. Que você vai ganhar muito e ajudar muito se elevando. O mundo todo e o universo inteiro ganha com você vibrando alto. O mundo inteiro ganha com você vibrando alto. Não vibrando baixo. Entendeu? Então é preciso ter coerência, sabe? Perceber como o nosso ego nos faz ainda ter essa curiosidade de se ligar em coisas negativas, em coisas que não vão acrescentar na nossa vida. Observa com que sentimento você está se ligando naquilo. É importante observar o que está atrás. Entendeu? Porque se você vai olhar uma coisa e vai compartilhar ou vai lutar por aquilo, mas com o sentimento por trás, a vibração, porque sentimento é vibração. É de revolta, não é de paz. É de pena. É com dor, é com sofrimento. Saiba que isso é uma grande pegadinha. Porque você está dizendo sim para aquilo e como é escalar, a coisa vai aumentar. Tanto é que é bem interessante observar. Você já viu que pessoas que gostam de resgatar animais, de ajudar os animais de algum modo, animais que são maltratados aí de rua, etc. Você viu como elas atraem? Ela pode às vezes estar lá num ponto de ônibus. Ela vai atrair um bichinho com dor e sofrimento para ela ajudar. Porque ela diz sim para isso. Só que se a gente for olhar, essa pessoa também, ela não tá na paz. Às vezes ela não tá plena, feliz e realizada. Ela não tá na paz porque quando ela percebe, ela já tá envolvida com um caso aqui, com um caso lá, atravessa o Brasil inteiro, se ligando nisso, né? Para ajudar esse tipo de animais ou situação que aparecer na vida. Então, esse vídeo, esse bate-papo, ele pode até gerar, de repente, né, aí um questionamento. Mas como assim? Como assim? Eu não vou poder ajudar os animais que estão precisando? Crianças abandonadas estão precisando? O mundo está precisando da minha ajuda? Gente, é importante entender os paradoxos. Porque quando a gente tá nesse caminho de despertar interior e expansão da consciência, que a gente tá harmonizados com a nossa alma e diz não a qualquer tipo de dor e sofrimento, a tua alma ela vai se revelar para você e ela vai colocar no teu coração o que é para você. E eu te digo, você só pode ajudar, seja o que for, estando bem, estando na paz e vibrando alto. E daí se a tua alma colocar no teu coração, para você de repente ajudar nas causas animais, por exemplo, pode ter certeza, ela vai trazer todos os recursos aqui, ó, na tua mão. E você vai estar forte no espírito e você vai ajudar sim, mas sem ter pena, sem estar vibrando na pena aqui, ó.
na camada mais profunda ali atrás. O que acontece que a maioria de pessoas querem ajudar, mas não perceberam ainda lá dentro, a nível inconsciente, tem a dor e o sofrimento. Por isso que ela se motiva a estar nessas causas. Lá dentro, às vezes, tem uma pessoa que se abandonou. Aí onde ela sente essa vontade de resgatar animais abandonados aí que estão passando infinitas dificuldades. Uma vez eu escutei uma pessoa falando: é importante um dia eu chegar em determinado momento da minha vida e saber as causas nas quais eu lutei. Saber as minhas lutas. Mas hoje eu vejo que isso tudo é do ego. Eu não me ligo em luta. Eu não me ligo em dor e sofrimento, porque eu sei que o mundo vai ganhar se eu estiver na paz. Se eu me colocar na paz, sabe o que acontece aqui na minha sombra do ambiente? Não tem um animal perdido, abandonado. Não tem um animal vibrando na dor e no sofrimento. Só animais muito bem cuidados e amados. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu faço essa experiência, eu observo a vida. Eu também já estive lá. Então, quando você está vibrando alto, não tem mais como, sabe, você se identificar com esse tipo de coisa e aparecer na tua sombra do ambiente. Desaparece. Então, olha que incrível pensar que se cada um tivesse olhando lá dentro pro abandono, pra dor, olhar no sentido não de fazer aquilo crescer, mas olhar para transmutar aquilo em nós, iriam sumir, desaparecer da tua sombra do ambiente a dor e o sofrimento, seja animal, seja em crianças, seja em tanta coisa, né? Que às vezes a gente vê pessoas fazendo mal aí pro meio ambiente. Desaparece. Porque você não dá mais atenção, você não coloca mais a sua energia, você não diz sim para aquilo. É muito incrível fazer essa experiência. E daí você consegue ouvir o que a sua alma verdadeiramente quer para você. E eu, como eu falei, você pode até ajudar. Você é uma pessoa aí que vai ter uma ONG aí para ajudar animais. Só que você vai estar vibrando alto, você vai fazer com amor, você vai fazer na paz. E não com sentimento assim, poxa, eu vou ajudar esses animais porque tem um monte de gente inconsciente, filha da mãe aí, que fizeram isso, que esses seres inocentes, na verdade fica ali aquela raiva, um ódio, como é que é a palavra que se usa muito? Revolta. Tem pessoas que vão ajudar, mas na verdade estão com a revolta. Infelizmente, esse tipo de coisa vai ter na Terra por conta dos paradoxos, por conta do positivo e do negativo. Os polos sempre vão existir, é uma lei. Então não vai ter como muita gente prega. Ai, um dia, do nada, é só coisa boa. Só? Gente, aqui na Terra a pendularidade é muito grande. O contraste é muito grande. É uma lei. Então, para quem estuda os princípios aqui no canal do YouTube, vai ver que sempre, às vezes tu tá num lugar, pode ser um lugar muito lindo, até uma galeria de obras de arte, mas de repente tu vai olhar pro lado e vai ver uma coisa esdrúxula. Tu vai ver pessoas que pintam assim com uma delicadeza,
uns traços tão interessantes, finos e delicados, e pessoas que vão lá e jogam uma tinta de qualquer jeito e acham que aquilo é arte. Mas aí você consegue já observar, não julgar, observar o que é uma pessoa que ainda está no ego desalinhado, o que é uma pessoa harmonizada com a alma. Só isso. Então é importante buscar essa coerência, sabe? Porque essa coerência é o alinhamento. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que eu frequentei uns 9, 10 anos a cidade de Gramado, sempre na época do Natal Luz, antes de vir aqui pro Canadá. E eu com o Adriano, a gente sempre, assim, amou mesmo. A gente sempre acreditou na magia da vida. A gente sempre foi muito feliz, vibrava muito alto lá, naquelas terras. E eu lembro que eu frequentava lá com a Adriana uma pizzaria que abriu, que se chamava Toca da Bruxa. Ai, eu achava tão legal. Ai, aquilo lá, né, aquela toca, e a gente ganhava os chapéus da bruxa, eles brilhavam no escuro. Ai, eu achava incrível aquilo. E tinha os personagens, e as bebidas saíam fumaça, e era rodízio de pizza, e as pizzas eram maravilhosas e tal. Eu gostava muito com o Adriano. E a gente sempre falava, vamos voltar lá na Toca da Bruxa, né? Depois de tantos anos aqui vivendo no Canadá, quando a gente retornar lá pra Gramado, a gente vai na Toca da Bruxa. Só que daí, como eu geralmente fico, né, assistindo pessoas que gravam lá, né, fazem vlog lá na cidade de Gramado, eu encontrei novamente essa pizzaria. E foi tão incrível. Quando eu olhei, que eu vi que aquilo não ressoava mais dentro de mim, aquilo não combinava mais comigo, não tinha a menor possibilidade de eu frequentar aquele ambiente novamente. Porque ele é carregado de arquétipos negativos. Sabe? A energia não bateu mais. Não bate, não dá match. Então a gente precisa respeitar isso. Não tem como eu estar nesse projeto, estar no meu despertar interior, expansão da consciência, vibrando alto, buscando harmonização com a minha alma, alinhamento, e frequentar um lugar que tem muitos arquétipos negativos, cruz, caixão, vampiro, bruxa e outras coisas. Porque eu gostaria de deixar claro aqui que existe diferença entre uma bruxa e uma maga, mago da luz. A bruxa, ela é da alquimia menor. O mago e a maga da luz é da alquimia maior. Então, de repente, muitos de vocês teve uma época que falava, né? Eu sou uma bruxinha, eu sou um bruxo, eu sou um bruxo do bem, uma bruxa da luz, o que for. E eu também falava assim. E eu me sentia assim. Eu não via maldade. E não tem maldade quando você não faz magia ou coisas ruins para si e para os outros. Só que a bruxa, ela é, sim, da alquimia menor. E quando a gente vai trilhando esse caminho do despertar interior e expansão da consciência, você vai saindo da condição de bruxo, bruxa, para ser um mago, maga da luz. Entendeu? Mas você não dá mais poder lá fora. Você não dá mais poder lá fora. Você faz a sua magia da luz, conectada com a sua alma, vibrando alto, se ligando em coisas que tem agora a ver com você, numa nova energia, numa nova frequência, vibrando alto. Então é muito interessante. E daí quando eu comecei a assistir os programas lá de Gramado, eu também vi que tinha uma pizzaria que se chama... Eu não sei se eu vou me recordar agora. Acho que é Pizzaria Cara de Mal. Quando eu fui a última vez lá,
A gente chamava ela de pizzaria do pirata. Ela era um pouquinho diferente do que é agora. Mas, gente, não tem como. Ele é todo um show, né? Tu vai na pizzaria e tem todo um show com piratas e armas. Eles botam na tua cabeça e papapi, papapó. Só que, gente, olha que interessante. Quando eu assisti aquilo, fechou meu peito. Era um não da minha alma, eu não posso mais ir ali. Porque não tem coerência. O que é o arquétipo do pirata? O pirata rouba tesouros. E tudo nesse mundo, tudo tá ligado com tudo e tem uma grande coerência. E a gente precisa ver a metafísica envolvida por trás. Se eu frequento um lugar desse, como eu já frequentei, realmente tinha alguém roubando o meu tesouro interior. E tinha. Hoje, como eu estou no valor e eu declarei a independência do meu ser, não tem mais nada lá fora roubando o meu tesouro. Não tem mais nada lá fora roubando a minha energia, o meu valor. A nossa energia equivale a ouro, a dinheiro aqui nesse mundo. E agora, com essa consciência, estudando os arquétipos, eu vou frequentar um ambiente que é carregado de pirata, que bota a arma na sua cabeça. E como que eu vou dizer sim para isso? Como que eu vou me ligar nisso? Não! Então, fica esperto, sabe? Fica consciente. Fica consciente, porque a partir do momento que você fala assim: Ah, não, Beatriz, não tem nada a ver, não. Eu vou lá, como minha pizza, é um show, não. Não tem nada a ver. tudo bem. Mas, na verdade, é que lá dentro de você tem algo sim roubando a sua energia, tem algo sim roubando o teu valor, dilapidando o teu tesouro. Então, é a mesma coisa que você ir avançando nos níveis de virtudes, aqui da alquimia maior, e às vezes você quer ser águia, né? A gente vê muitas pessoas estudando arquétipos no YouTube e a maioria desses trabalhos é da alquimia menor. E o que acontece é que muitas pessoas começam a se ligar no arquétipo da águia e querem trazer a águia para suas vidas, mas elas não são águias. Compreende? E se a gente for estudar a águia na natureza, existe o mito da águia. Então, se você não sabe sobre o mito da águia, procure saber, porque é isso que vai acontecer se você trazer a águia para sua vida. Porque o que acontece? Quando você está aqui na alquimia maior e vai se alinhando, a águia vem para você por mérito, porque você disse sim para sua alma. Então você ganha de presente, ela vem, ela se apresenta. Agora, quando você não estuda muito bem e fala: nossa, eu quero ser uma águia porque eu quero ser líder aqui na minha vida, nos meus negócios, e vai lá, compra um objeto, é uma coisa. Tem pessoas que chegam a se desfazer de tanto que ela bate de frente. Ela acaba com a tua vida. Porque você tá no desalinhamento. Muitos estão na possessão do ego e nem sabem. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algo, assim, muito delicado, que eu não vou entrar em momento nenhum em julgamento, porque cada um sabe o que faz da sua vida. Então, o que que acontece? Eu conheci uma pessoa que ela era apaixonada por águias, queria muito trazer o arquétipo da águia para sua vida. E num determinado momento, ela foi para a cidade, encontrou uma águia muito linda, colocou no carro e trouxe para casa. No mesmo dia que ela colocou a águia dentro do seu carro, ela bateu o carro. Ela bateu o carro. Gente, não precisa nem eu perguntar para a pessoa que lado que ela bateu o carro. Não foi o lado da alma, que é o esquerdo, foi o lado direito do carro, provavelmente, que é o lado do ego.
Até nisso, assim, é tudo muito, muito certo, assim, sabe? Tem tudo o lado certo, é tudo uma grande coerência, assim, uma grande lógica. E um dia, numa conversa, né, ela me contou que ela é amante, né? Que ela gosta de ser amante, que é muito a vibe dela. Ela não, pra ela não, sabe, não rola casamento. É o jeito dela, ela gosta de ter um companheiro e depois cada um segue a sua vida. Só que daí me caiu a ficha. Por que que ela bateu o carro no primeiro dia que ela colocou a águia dentro do carro para trazer para sua casa? Porque a águia, ela não aceita quem não se coloca em primeiro lugar, entendeu? Então, para você ser águia, você não pode se colocar no segundo plano. Você não pode ser amante. Amante, quem é amante, sabe? Quem é amante não é o primeiro lugar. Infelizmente, não é e nunca vai ser. A pessoa não tá se colocando em primeiro lugar na vida. E a águia não aceita isso. Então, assim, observando a vida, observando muitas coisas que eu escuto, eu vejo como tem que ter. A vida pede essa coerência, sabe? Ela pede isso. Então presta atenção, coloca a consciência no que você está se ligando. Porque tudo que você está se ligando, você está dizendo sim. E mais daquilo vai entrar na sua vida. Qual é a proposta daquilo? É confusão, é intriga, né? É medo, é dor, é sofrimento, é revolta, é querer fazer justiça com as próprias mãos, mas na verdade vibra na vingança. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Presta atenção no seu alinhamento, sabe? Para você acessar energias das altas esferas de luz, que é a tua egrégora de avatares, né? Porque você já tem aí uma jornada cósmica de muitos avatares. Então, para você acessar a energia deles e de outras egrégoras, né, de mestres ascensionados que podem aí tá te inspirando, tá aí do teu lado, te apoiando também nas tuas virtudes, né? A você se desenvolver aqui na Terra, você precisa estar realmente alinhado, né? Harmonizado com a sua alma e nesse alinhamento, dizendo não ao que te nega e sim ao que te afirma. Tá certo? Muito obrigado por esse bate-papo de hoje. Fiquem na paz, fiquem no amor, fiquem vibrando alto. Combinado? Namastê!